Unidos. E aí, é só pisar um Bolsonaro nos Estados Unidos, quem é que se fode, né? Opa! Exato. Ferra. Antes de iniciar, fala pra gente. A gente agradecer ao Eduardo que entrou no Valete Plus. Vamos falar do que o pessoal vai ganhar do Valete Plus, inclusive? O Eduardo, o que o Eduardo ganhou? Me fala aí. São essas três aqui, né, que estão aqui na minha mesa? Isso. Vamos lá. Ó, temos aqui Criton, Diálogos de Platão, tá? Então, primeiro livro que você vai levar. Segundo livro, Arte da Guerra, tá? Do Sun Tzu. E, além desses dois livros, você ainda leva essa revista aqui, que é essa palhaçada aí que o pessoal tá fazendo, que não vai dar lucro nenhum pra Valete. Porque, olha só, se tem aqui uma revista, essa revista era vendida por R$100, você juntar esses dois livros aqui, você vai assinar esse negócio por R$30 por mês aí, que é o Valete Plus, o negócio vai sair quase de graça, tá? Então, assim, aproveita. Não espera sair essa promoção aqui, ficar só uma revista ou só duas revistas pra vocês entrarem, não. Aproveita agora. Vocês vão levar dois bons livros, tá? 2 clássicos e uma Valete ainda, tá? Junto, além de, óbvio, ter acesso a todo o conteúdo que tá aí no Valete Plus. Então você vai ter acesso aos cursos que estão lá disponíveis, aos podcasts exclusivos, tá? Então entrem aí, façam como o Eduardo que acabou de entrar no Valete Plus, tá? Mas vamos então para essa notícia. Ô Thiago, joga na tela aí pra gente, por favor, essa do tarifaço do Trump. Tarifaço dos Estados Unidos. Entenda a nova proposta de taxação em 25%. Nova proposta de taxação americana ao Brasil exclui produtos estratégicos e acende alerta para negociações até julho. Vai descendo aí pra gente a coluna, vamos lá. Uma nova proposta de taxação de 25% dos Estados Unidos ao Brasil, apresentada nesta terça-feira, deixa fora de seu escopo produtos como carnes, cafés, peças de aeronaves, minerais metálicos, outras frutas, especiarias e petróleo. A medida tem gerado reações comedidas nos mercados, mas acende um sinal de alerta para negociações bilaterais que se estendem até julho. Segundo Luciano Pinto, ao CNN 360, os mercados têm respondido de forma mais contida do que o esperado. O mercado aprendeu a ler um pouco o Donald Trump, ele vem sempre com a ameaça, vem com algo a ser feito, muitas vezes não é exatamente aquilo que está desenhando que acontece, explicou. Tem mais alguma coisa aí pra gente nessa coluna ou já acabou? Vamos lá. Tem aqui o... Produtos isentos são estratégicos para a economia americana. Isso aí, inclusive, já vale comentar aqui, tá? O Trump, ele tinha anteriormente colocado aquela taxação no mundo inteiro, e aí quando o Eduardo foi para lá e a gente teve aquela primeira onda de tarifas contra os Estados Unidos, um dos motivos que fez com que o Trump revogasse as tarifas, e aí porque muita gente ficou falando que é um grande trunfo aí do Lula baita negociador, mentira, tá? É principalmente por conta da inflação norte-americana. Tanto é que você vai colocar ali no intervalo de 2 semanas, não foram só as tarifas contra o Brasil que foram retiradas, tá? Coincidentemente, ao longo daquele mesmo período de tempo, foram retiradas tarifas contra a carne argentina, contra as bananas da Guatemala, contra o café da Colômbia, tá? Então, todas essas commodities exportadas pelos países latino-americanos que estavam impactando a inflação lá nos Estados Unidos, carne, café, suco de laranja, tudo isso teve as tarifas retiradas em conjunto, tá? Isso começou a pesar lá pro Trump, porque a inflação nos Estados Unidos ainda não arrefeceu. Isso aí vem desde o governo Biden, tá? Para vocês saberem. A inflação ainda não voltou para a normalidade que o Banco Central americano esperaria. E você teve, por exemplo, cortes de picanha lá nos Estados Unidos batendo as máximas históricas dos últimos 30, 40 anos, em termos reais, tá? Então, assim, é uma questão muito grave e é por isso que agora, com essa nova tarifa, esses produtos aí já estão ficando de fora, tá? Aí vamos lá, continuando a matéria. O cara lá destacou, com um sobrenome engraçado, destacou que os itens excluídos da taxação são justamente aqueles de maior relevância para o abastecimento interno americano. Esses produtos tivessem sido taxados, fariam muita diferença, blá, blá, blá. Ele lembrou ainda, em razão da política de taxação norte-americana, a inflação nos Estados Unidos já subiu consideravelmente, ao CPI lá nos Estados Unidos, tá? Olha só, a meta do Banco Central americano é esse número ele chegar em 2%, tá? Durante o governo Biden, chegou em quase uns 10%, que é coisa que não se via, igual eu falei, há uns 30, 40 anos, tá? Então a situação da inflação nos Estados Unidos ainda está pegando e o Trump sabe disso, tá? E óbvio que o Lula também sabe, mas ele quer pagar de ser o grande negociador aí. Equivalente ao IPCA brasileiro, chegando a 3,9 no acumulado de 12 meses. As tarifas têm contribuído para isso, blá, blá, blá. Vamos lá, o próximo parágrafo ali. Entre produtos isentos, tá ali carne bovina. Aí Pedro Venceslau também analisou o assunto do programa, ressaltando 15% da carne bovina consumida nos Estados Unidos é importada do Brasil.
E aí, quando houve a taxação anterior, falando ali que faltou hambúrguer, tá? O setor de carnes, aliás, vale mencionar também, tá? Lobby fortíssimo da JBS nos Estados Unidos por conta dessa medida, tá? A JBS hoje é uma das 4 maiores empresas de carne americanas, não só brasileiras, tá? Então, evidentemente que nada aqui é feito sem um telefonema pro Joesley, tá? A Associação Brasileira preferiu não se manifestar, mas avaliou o caráter, blá, blá, risco imediato de perda competitiva no mercado americano. Tá, vamos lá. Setor de carnes ganha novo elemento. Reconhecimento da China. Aí fala ali da China, que após a decisão dos Estados Unidos reconheceu o Brasil como país livre de febre aftosa, considerando rebanhos brasileiros saudáveis. Isso pode ampliar ainda mais exportações do Brasil para a China. Vamos lá. Tem mais alguma coisa aí nessa matéria? Ou não? Acabamos por aqui. Tá, vamos lá. A proposta parece muito mais um alerta para que haja negociação do que uma intenção real de taxação irrestrita, no que eu concordo plenamente, tá? Parece muito mais uma ameaça para que haja uma negociação, inclusive sobre outros temas, para além do comercial, disse o analista. Entre esses temas, ela citou questões relacionadas a meios digitais, meios de pagamento e regulamentação tecnológica, incluindo o Pix, sugerindo que o que quer que for acordado entre Brasil e Estados Unidos pode servir como precedente para outros mercados como a Índia. O cronograma prevê que até 6 de junho sejam recolhidas as contribuições das indústrias envolvidas e de especialistas americanos. Nessa mesma data, haverá uma audiência para definir a ação proposta. Até 15 de junho espera-se definição e que é uma luz amarela e blá blá. Assim, tem muito disso aí a negociação do Trump, tá? Como ela falou ali. Mas assim, a essa altura do campeonato também esses blefs do Trump já tem menos efeito. Pode ser também que parte dessas tarifas elas tenham uma natureza um pouco mais permanente, até porque eles já excluíram aquilo que é onde o calo aperta, né? Então, os principais produtos exportados, de fato, pelo Brasil, aqueles que não estão nos Estados Unidos, eles foram relativamente excluídos aí, tá? Mas, enfim, eu também tenho minhas dúvidas, eu nem acho que isso aí seja lá culpa do Flávio, exatamente. É óbvio que a gente tem que pressionar e tal, mas esse tipo de categorização normalmente demora uns dias, sabe? Não é assim. Acho que talvez seja muito mais o Trump já querendo encaminhar alguma coisa dessa, o Flávio vai lá, dá um último empurrão, mas também não acho que o poder do Flávio seja esse todo, quanto ele gostaria que fosse na cabeça do Trump, sabe? E qual a coincidência, Carlos, assim, porque a gente teve aquela vez do Eduardo, que a primeira vez que se falou em tarifaço foi com o Eduardo, e agora vai lá o Flávio, pisa lá, e agora vem essa história de novo de tarifaço pra gente. Qual a coincidência, assim, da relação? Porque eu acho até bom quando lembra que tem a ver com eles, por mim pode jogar a culpa toda neles, fica ótimo. Porque... Vamos lá, essa questão das tarifas... Primeira coisa, tá? O Trump, ele se importa com o Trump, tá? A prioridade número 1 do Trump é o Trump, a prioridade número 2 do Trump é o Trump, a prioridade número 3 do Trump é o Trump, a número 4 talvez seja os filhos do Trump ou a esposa do Trump, e aí depois vai vir Estados Unidos e Brasil nem tá na lista, tá? Então, assim, naquele primeiro momento, ocorreram uma série de tarifas para países do mundo inteiro. E era o momento, inclusive, isso é importante dizer, de maior poder político do Trump, tá? O Trump, nesse momento, ele não está essa Brastemp toda nos Estados Unidos, tá? O Trump, ele não está com esse poder todo que ele estava no começo do governo americano. No começo do governo americano, o Trump, é importante lembrar disso, ele emitiu o recorde de ordens executivas nas primeiras semanas de mandato, como não se via desde o presidente Roosevelt, tá? Que foi o presidente da crise de 29 e da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. O Trump, ele chegou nesse governo americano com o mandato de retomar as diretrizes do executivo contra a burocracia americana, e aí ele foi passando igual um rolo compressor, tá? Por cima de várias das medidas que haviam sido tomadas anteriormente. A grande questão é que, neste momento, o Trump ele já está com menos poder político e já não está mais rolando aquele rolo compressor de tarifas comerciais do Trump contra todos os países do mundo, tá? Então, assim... Pode ser que seja alguma questão técnica que já tivesse sido colocada, pode ser que seja mais uma forma dele tentar pressionar o Lula, pode ser, inclusive, que ele tentando pressionar o Lula, ele se aproveite da situação do Flávio Bolsonaro ir lá para poder colocar isso na mesma data. Mas assim, é difícil imaginar essa altura do campeonato que o Flávio acha que isso vai ser bom para ele, sabe? Tanto que a primeira coisa que ele faz é imediatamente jogar o corpo fora, deu uma de Janja, falou que a taxação não era para as empresas brasileiras, a taxação era pro Lula. Então assim, a essa altura do campeonato, me parece muito claro que o Flávio
ele sabe que isso aí não vai ser bom pra imagem pública dele, entendeu? O que tá se passando na cabeça do Trump, talvez se de alguma forma ele achar que vai pressionar o Lula de novo com isso, enfim. Só que o ponto principal é esse, o Trump ele não se importa exatamente com a família Bolsonaro. Talvez tenha alguma relação afetiva dele com o Bolsonaro, mas acima de tudo o Trump se importa com o Trump e com o que é do interesse americano.